Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula comigo, Juliane Prestes, coach de emagrecimento. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar o quanto beber de água diariamente para que você emagreça. Mas não só isso, mas para que de fato você tenha uma vida mais saudável, mais produtiva e tenha um desempenho melhor em todas as tarefas que você faz aí. Antes de falar o quanto você precisa beber, eu vou te explicar o porquê beber água. Primeiro, porque 70% do seu corpo é feito de água. Sabia que o seu cérebro, o seu coração tem 73% de composição líquida? É isso mesmo, 73% do seu cérebro, do seu coração é líquido. Dos seus pulmões, você tem 83% formado por líquido. Então quer dizer o quê, Ju? Que isso daqui é muito importante para que você de fato tenha uma vida mais saudável e para que você emagreça. Inclusive, esse é um atalho que vai fazer você emagrecer mais rápido. Porque a água, ela não simplesmente libera a retenção de líquido e faz o peso da balança diminuir mais rápido, mas ela acelera o seu metabolismo. Ela faz com que todos os seus órgãos tenham um desempenho melhor, com que você queime mais caloria, porque você fica mais disposta, mais animada, com menos dor de cabeça. Muitas mulheres reclamam de ter dores de cabeça todos os dias e isso não é normal. Muitas vezes é falta de hidratação. E agora uma curiosidade, eu vou te contar aqui como funciona o teu cérebro. Sabia que no seu cérebro, a região onde ele identifica que você está com fome e com sede são muito próximas? E como elas são tão próximas, às vezes, e na maioria das vezes, o nosso cérebro se confunde. Ele manda uma mensagem para você falando: come, você tá com fome, belisca alguma coisinha agora, vamos lá pegar uma bolachinha, vamos pegar um docinho, alguma coisa, porque você tá com fome. Mas na verdade o que você está sentindo é sede, principalmente se você não gosta de beber água e só bebe água quando tem muita sede. Esse é o principal erro na hora de se hidratar. Primeira coisa que você precisa tirar como uma verdade, que é mito, é mentira, é que você só precisa beber água quando sente sede. Vamos viajar para dentro do corpo e dar uma olhada como é que funciona lá dentro? O seu cérebro, ele fala assim: Ju, vai comer, beliscar um pouquinho, vai comer alguma coisinha? E aí o organismo tá todo lá preparado para receber a água que tanto precisa. Afinal, 70% do combustível para fazer isso daqui girar é água. Só que você manda o combustível errado. Você vai lá e pega um biscoitinho, um pão, um salgado, um docinho e aí come. Porque sentiu aquela fome. Sabe aquela pessoa que sente aquela fominha toda hora? Que não é, na verdade, uma fome, é só um desejo de comer alguma coisinha? Muitas vezes essa sensação é sede, não é fome. Lembra que aqui tá muito próximo e ele se confunde. E aí o que você faz? Você vai lá, pega, comi. Dentro o organismo tá assim, ó. Água. Quer? Comida de novo? A gente não quer comida, a gente quer água, precisa de água. E aí você logo em seguida sente de novo aquela vontade. Tô com uma fominha, tô com uma vontade de comer tal coisa. E por quê? Porque dentro o seu organismo tá assim, ó. Sede, bebe água, pelo amor de Deus, bebe água. E você de novo vai lá e belisca mais uma coisinha. Até que chega uma hora que você simplesmente fala assim: nossa, minha boca tá seca, preciso beber água, meu Deus, que sede. Vai lá, pega a água e dá um golinho de nada. Quem tem dificuldade? Opa! Quem tem dificuldade de beber água, normalmente não consegue dar uma talagada, sabe? Já viu falar essa palavra? Talagada. Não consegue beber muita água de uma vez só. Quem tem dificuldade fala que não tem gosto, que é sem graça, que não gosta de água. E o que acontece dentro do seu organismo quando você dá esse golinho? Ele faz assim, ó. E aí, sabe o que ele faz? Ele fala assim, ó. Galera, seguinte, segura o que tem de água aqui dentro, porque senão essa doida vai matar a gente. Ela tava com sede, a gente fez ela sentir sede, ela achou que era comida, comeu. Quando ela finalmente entendeu que era sede, ela mandou só um pouco. Então a gente precisa segurar o que tá aqui dentro. E aí ele segura todo o líquido que tem lá dentro do teu organismo e faz com que você fique inchada. Causa a retenção de líquido. E é por isso que muitas vezes na balança o peso tá tão alto, tá tão elevado, porque tá tendo muita retenção de líquido.
E por que esse é justamente um atalho mais rápido para emagrecer? É porque a partir do momento que você descobre o quanto você precisa beber de água e começa a beber essa quantidade diariamente, então olha só, lá dentro, o teu organismo, ele finalmente agora está recebendo a água necessária. Ele está, ela está mandando a quantidade, agora dá pra gente começar a soltar. Pode fazer xixi, faz mais xixi. E aí você começa a ir mais ao banheiro. Nessa de você ir mais ao banheiro, você libera mais impurezas, mais toxinas que o seu corpo tem dentro de você, guardada, estocada, que não tinha por onde eliminar. Então, muita gordura, muitas coisas que a gente ingere na alimentação saem através da urina. Então, é fundamental que você beba água também, não só para manter o organismo girando, mas para liberar aquilo que não te pertence mais. Agora vamos lá descobrir o quanto você precisa beber de água diariamente. E essa quantidade, ela não é de 2 litros por dia, 8 copos de água. Essa quantidade, ela é diferente para cada uma de nós. Ela é calculada através do teu peso vezes 35 ml por quilo. Então, o que quer dizer? Que você vai pegar a quantidade que você está pesando hoje e vai multiplicar por 35 ml de água. Quer dizer que a cada quilo que você tem, você precisa de 35 ml de água para que de verdade a quantidade de água que você precisa seja de fato ingerida. Então, você vai fazer essa conta e multiplicar esses dois números e descobrir a quantidade que você precisa. E agora que você fez a conta, talvez você tenha percebido que a quantidade que você está bebendo de água é muito abaixo daquilo que você de fato precisa. Você acreditava que eram apenas 2 litros, não bebia nem 2 litros e viu que precisa beber mais do que isso. Por exemplo, no meu caso, fazendo a conta, eu fiz 67 quilos vezes 35 ml. Esse resultado deu em torno de 2 litros 345 ml. Quer dizer o quê? Que eu preciso beber 2 litros e 400 ml por dia. Porém, nos dias que eu pratico uma atividade física, nós todas queimamos calorias sim, mas nós suamos líquido. Não são gorduras que estão saindo ali nos poros, é líquido. Quer dizer que você está perdendo líquido. E se você está perdendo, você precisa repor. Então, para cada 1 hora de atividade física que você for fazer no seu dia, no dia que você fizer, você precisa beber 1 litro a mais durante aquela atividade. Então, para as atividades físicas que vocês fizerem, principalmente a de Fit Hits, onde a gente sua demais, vocês precisam ter a sua garrafinha de água lá de 1 litro pelo menos, ou 2 garrafas de 500 ml para repor esse líquido, tá bom? E agora um grande benefício da água também que você precisa saber. Quando a gente bebe mais água, nós aceleramos o nosso metabolismo, nós ganhamos mais condicionamento físico, nós temos mais disposição só por causa da hidratação. Então a falta de água também te deixa cansada, te deixa com dor de cabeça, te deixa mais indisposta, menos animada. É necessário beber água para que tudo isso funcione dentro do teu organismo e te gere essa sensação de bem-estar. E agora uma dica que talvez você não saiba. O ideal é que você beba água gelada, porque essa água gelada que você coloca para dentro do teu organismo faz com que ele tenha que queimar mais caloria para aumentar a temperatura do seu corpo, para que essa água gelada que entrou estabilize numa temperatura ideal para ele de 37 graus, que é a nossa temperatura corporal. Então, o que eu estou dizendo para você? Quando você bebe água gelada, o seu metabolismo tem que acelerar e aumentar a temperatura do teu corpo para que aquela água que está sendo absorvida estabilize numa temperatura ideal. Então, se você puder optar, beba mais água gelada. E agora que você já aprendeu o porquê beber água, o quanto beber de água, a gente vai aprender como beber água. Para você que tem dificuldade de beber água, já percebeu que quando você pega aquelas garrafas gigantescas de 2 litros, 2 litros e meio, porque vai que a sua meta está batendo com essa quantidade e você não quer ficar enchendo toda hora a garrafa, você coloca ela ali e você nunca bebe. Toda vez que você tem que dar um gole, você desanima e deixa a garrafa cheia o dia inteiro lá do seu lado ou na geladeira, o que é pior ainda. Então, como que a gente vai beber água? Primeira dica, você precisa facilitar o que você precisa fazer. E para facilitar o quanto você está bebendo de água no dia, é necessário que aquilo esteja acessível,
que aquilo esteja na sua visão, que você lembre daquilo. A meta que não é revista, que você não vê, você não alcança. Então você precisa deixar as águas ou a garrafa de água num lugar onde você esteja, junto com você. Se você sair, tem que ter dentro da sua bolsa a sua garrafa de água. Não tem como, gente. É algo que se você não tiver ali do seu lado, você não vai beber. Então é ideal que você coloque estrategicamente onde você está ficando mais tempo. Se é no trabalho, a sua garrafa de água tem que ficar em cima da sua mesa. Ela tem que ficar na sua visão para que você lembre que você precisa beber. Principalmente para quem tem dificuldade, se você escolhe pegar uma garrafa de água grande de 2 litros, 2 litros e meio, porque é já ali a quantidade de água que você precisa beber, você normalmente vai dar um gole, 2, 3 e a garrafa vai ficar lá cheia. Você não vai conseguir beber ela inteira, porque para você aquilo não é algo natural, ainda não é um hábito. Gera muito esforço. E a estratégia para que a gente convença o nosso cérebro e ele não nos sabote é não ter esforço, é não gerar sofrimento. Você precisa jogar o jogo do jeito que você vence ele, facilitando o que você precisa fazer e, em segundo lugar, tendo prazer. Se você tem uma garrafa gigante com uma meta de 2,5 litros por dia e você bebe um gole, ai meu Deus, credo, não gosto de água, não tô com sede, você tá sofrendo, você tá gerando muito esforço toda vez que você olha para a garrafa que você decidiu colocar perto de você, você olha e fala, ai, falta muito. Ai, meu Deus, tem muita água aqui. Ai, não aguento. Ai, meu Deus. E ó céus, ó vida, e não bebe. Por quê? Porque aquilo tá muito além do quanto você consegue gastar de energia para fazer. Tá gerando muito esforço, tá gerando sofrimento. Então, qual que é a estratégia que eu aplico, que eu apliquei para mim, para eu primeiro definir o quanto eu tenho que beber? Então, aqui eu tenho a quantidade ideal. Porque sabe o que acontecia comigo? Eu achava que eu já bebia água suficiente. Eu achava que como eu pegava uns copos aleatórios durante o dia, eu já estava bebendo a minha quantidade de 2,5 litros lá por dia. E não era verdade. Porque o nosso cérebro, lembra? Ele está sempre sabotando a gente. Eu bebia 1, 2, 3 copos e falava, ai, já bebi muita água hoje. Ticava na minha cabeça. Bebi água. E aí eu não bebia mais. E eu me enganava. Inconscientemente eu acreditava que eu tinha bebido já a quantidade que eu precisava. E só foi quando eu apliquei essa técnica que eu vou ensinar para vocês que eu verdadeiramente comecei a cumprir e beber toda a água necessária por dia. E isso fez com que eu perdesse 2,5 quilos em 15 dias, por conta da hidratação que eu estava colocando adequadamente agora ao meu corpo, que antes eu não fazia. Então olha só, quando a gente faz as garrafinhas de 500 ml, primeira coisa que a gente está mandando de mensagem para o nosso cérebro, é fácil. Essa daqui, inclusive, nesse horário que eu tô gravando a aula pra vocês, eu já bebi quase ela inteira. E aí, o que que acontece? Eu olho pra garrafinha e eu dou um golinho nela, certo? Quando eu olho pra garrafinha, que eu não gosto de beber água, eu olho pra ela e vejo, nossa, é pouco, é fácil, eu consigo beber uma garrafinha. Eu não tô olhando pra meta. Eu não tô olhando para os 2,4 litros. Eu tô olhando para uma garrafinha de 500 ml. Então, o que acontece? Para o meu cérebro, eu tô enganando ele. Ficou mais fácil. Faz sentido? E aí, quando eu bebo, eu olho, nossa, já bebi tudo isso, só falta isso. Uhul, tô conseguindo. Eu tenho o prazer da vitória. E quando eu finalmente termino essa garrafa, eu vou para a próxima. E de novo, eu olho. Ah, é só uma garrafinha. É pouco. Eu consigo. Então, para mim, quando eu tinha aquela garrafa grande, o que acontecia? Eu bebia um gole e ela quase não baixava a quantidade de água. E a água nunca diminuía. Parecia que ela nunca ia acabar aquela garrafa. Já ficou assim? E aí era muito sofrido, eu não conseguia terminar, eu não tinha prazer. Eu pensava, que droga, eu não consigo beber água, eu não gosto de beber água. E aí eu colocava crenças limitantes que me limitavam, que falava que eu não bebia água, que eu não conseguia beber água. Já com essa garrafinha, quando eu bebo e dou apenas um gole nela, olha o que acontece. Ela que tá super cheia, eu bebi um gole e eu olho e falo, nossa, já bebi bastante, eu já tô quase terminando, daqui a pouco eu acabo.
Eu tenho uma sensação de prazer, de vitória, que eu consegui. E quando eu olho para ela vazia, eu falo, eu sou uma mulher que bebe água. Parece bobeira, né, gente? Mas é assim que o nosso cérebro funciona. Inconscientemente, você está fazendo o tempo todo isso com você. Ou você está tendo prazer de ter conseguido as coisas que você definiu, ou você está gerando frustração, sofrimento, porque você colocou uma meta muito grande, muito além daquilo que você estava em condições e acostumado a fazer. E é por isso que você desiste no meio do caminho e simplesmente acredita que você não consegue beber água. Então essa dica aqui é fundamental e valiosa. Agora, se você é o tipo de mulher que tem dificuldade para ficar carregando 5 garrafinhas, 3 garrafinhas, 4 garrafinhas fracionadas em 500 ml, e para você for mais fácil ter uma garrafa só, porque gera menos esforço de ter que ir lá na geladeira e pegar, porque tudo isso conta, tá, gente? Uma vez, quando eu decidi que ia beber água logo ao acordar, eu acordava pela manhã, levantava da minha cama, ia escovar os dentes. Quando eu chegava na sala, eu já tinha esquecido que eu tinha que beber um copo de água ao acordar. Eu só comecei a beber de fato água ao acordar quando eu peguei uma garrafa e à noite eu coloquei ela no lado da minha cama. Aí sim, ao abrir os olhos eu já bebia água. Porque o que acontece é que ao longo do dia, se a gente não tem planejamento, a gente se perde pelo caminho, a gente esquece. É muito difícil, às vezes, a gente levantar daqui da cadeira que está na sala e ir até a cozinha pegar água. Então, por isso que é fundamental que você deixe as garrafas onde você está a maior parte do tempo. Se você quer beber água ao acordar, você precisa deixar a sua garrafa do lado da sua cama. Senão você, até sair do seu quarto e chegar na cozinha, tem uma grande chance de você desistir, do teu cérebro te sabotar e você simplesmente esquecer de beber a sua água. Quando você for perceber, já passou do horário e você não bebeu. Então, olha só, o que você precisa determinar? O quanto beber, como beber. Se você vai ficar mais fácil para você colocar numa garrafa grande e ter que encher uma vez só, beleza. Se isso de verdade for mais fácil, faça assim. Para mim não era. Por isso eu fracionei, coloquei o número da garrafinha, eu já sei em qual eu tô. E aí eu determinei quando é que eu vou tomar cada uma dessas garrafinhas. Eu determinei que ao acordar eu tenho que beber uma garrafinha inteira. Eu determinei que até o horário do meu café, entre o almoço, eu tenho que beber mais uma. Depois do meu almoço, eu tenho que beber mais uma. E aí, à tarde eu tenho uma e à noite eu tenho mais uma garrafinha aqui. Essa garrafinha tem chá. Quer dizer que o líquido não necessariamente precisa ser só água. Pode ser bebido através de chás, de frutas. Em tudo isso você vai encontrar líquido. E os chás, eles têm algumas funções. A parte diurética, ou seja, para melhorar a parte digestiva, para melhorar as idas ao banheiro, ou para acelerar o teu metabolismo, tomando alguns chás que tem lá no e-book, como chá de hibisco, chá de gengibre, de canela, de ervas que fazem isso com o teu organismo. Mas já te adianto, só fazer isso não vai garantir o seu emagrecimento. Esse é o primeiro passo. Então, se hoje você não bebe nada de água, nada, eu não recomendo que você comece bebendo a sua meta ideal por dia. Por quê? Porque para você vai ser mais difícil. Para que não gere frustração e você desista, coloque mini metas. Pega e divide a quantidade de água que você precisa beber e determina para que nos 3 primeiros dias, por exemplo, você comece por ela. E aí, supondo que esse número seria de 1 litro. Quer dizer que durante o dia inteiro, você só precisa beber 2 garrafinhas de água de 500 ml. Não ficou mais fácil? E a partir do momento que você começa a beber isso com constância, sem gerar esforço, sem se sacrificar tanto, você vai aumentando e adicionando uma garrafa a mais, até que você beba a quantidade total de água por dia. Então agora que você já aprendeu tudo isso, é fundamental que você faça a última etapa, que você aplique. De nada serve se você aprender muito aqui comigo ou em outros lugares, ter conhecimento se você não aplicar. Então aprendeu? Aplica. Aprendeu? Aplica. Mesmo que você ainda não esteja bebendo a quantidade total, mesmo que você não goste, mesmo que você ainda não saiba se a garrafinha pequena ou a grande vai ser o que vai dar certo para você, mas comece, faça o seu melhor com o que você tem hoje. E uma grande dica para você começar a beber de imediato é uma regrinha básica e simples que funciona tanto comigo, quanto as minhas alunas, quanto crianças para quem eu dou aula como pedagoga. É olhou, bebeu. O que quer dizer isso? Quando eu olhar para a garrafa, eu tenho que dar um gole. É uma regra comigo mesma. E se você não consegue honrar sua palavra para você mesma,
com o que é que você consegue se comprometer. Então, olha só, essa regrinha, ela parece boba, ela parece simples demais, mas ela é poderosíssima. Ela transformou os meus dias para eu começar a beber mais água, transformou a vida da minha filha, que começou a beber mais água na escola também, que não bebia. E não só dela, mas da sala toda. A professora começou a ensinar para os outros alunos, olhou, bebeu. Então acredite, o seu exemplo arrasta, ele não vai transformar só a sua vida, mas ele vai transformar a vida da sua família e das pessoas que estão próximas de você, que você tanto ama, ensinando elas a também a importância de beber água. Dito tudo isso, bora lá, né? Vamos se hidratar e beber mais água.